amigos, eu sou o professor Ricardo Garrido e esse é o nosso canal História em Rede. Hoje estamos aqui para discutir uma temática muito interessante e que se enquadra muito bem na história do Brasil: desigualdade étnica e gênero. O Brasil, com toda certeza, é um dos países mais plurais da história da humanidade. O Brasil, até por conta da sua composição cultural, nós fomos fruto de uma miscigenação que envolveu europeus, que envolveu africanos, que envolveu indígenas, que envolveu mestiços, e isto acabou dando uma composição étnico-social totalmente diversificada na sociedade brasileira. Mais recentemente, temos percebido a busca do amor das mais variadas vertentes. Os homossexuais, os adeptos do amor incondicional, eles estão buscando constituir felicidade, constituir novas famílias. O que é triste e lamentável é que nesse grande e imenso país, belíssimo, plurimulticultural, ainda persistam algumas visões extremamente conservadoras, extremamente reacionárias, extremamente intolerantes para com o próximo. É inconcebível que um país com a diversidade cultural e religiosa que nós temos, vejamos cenas como jovens sendo agredidas única e exclusivamente por serem adeptas de uma religião diferente daquela professada pelo senso comum. Aliás, esse maldito senso comum, a qual eu tenho me reportado várias vezes, como parafraseando Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Esse maldito senso comum está nos conduzindo a uma intolerância sem precedentes, a uma incompreensão muito grande pelo outro, a uma incompreensão muito grande sobre o valor do outro. Nós não estamos mais agindo pelas nossas consciências e pela nossa razão. Nós estamos reagindo e agindo por estímulos que nos estão sendo fornecidos por alguns falsos líderes que arvoram-se como salvadores da democracia, arvoram-se como paladinos da moralidade e ficam induzindo pessoas a terem atitudes intempestivas, impensadas. Ora, como nós podemos imaginar construir um grande país sem respeito pela diferença? Fala-se muito no Brasil em facilitar o acesso às pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência de locomoção. Basta que vocês andem por praticamente todas as ruas das grandes cidades de Salvador, pelas grandes ruas das cidades do Brasil, para que percebamos o quão difícil é darmos atenção ao diferente. As calçadas de Salvador, as calçadas do Rio de Janeiro, de São Paulo, elas são completamente inapropriadas para as pessoas que têm deficiências na locomoção. Como nós podemos imaginar o poder público não dar o devido valor, a devida atenção a essas pessoas que carecem de necessidades especiais? Como nós podemos ter um país tão plural? Como nós podemos ter um país tão diversificado sem que nós, brasileiros, respeitemos as diferenças? Fica triste. O nosso individualismo vai acabar por nos destruir. Recentemente, aprovou-se o Estatuto da Família. Os senhores podem me dizer o que foi que, de novo, esse Estatuto da Família trouxe para a sociedade civil? Esse estatuto que foi aprovado deu-me a impressão que nós continuamos vivenciando no Brasil colônia. Uma família continua sendo formada pelo núcleo tradicional homem, mulher e filhos. Quer dizer que um casal do mesmo sexo, ele não constitui uma família. Se eles decidirem morar juntos, adotarem filhos e terem uma vida saudável, eles não são uma família. Eles são diferentes e devem ser rechaçados, tripudiados, vilipendiados e agredidos. Meus irmãos, que tipo de país nós vamos construir se não respeitarmos as diferenças? Como podemos, em pleno século XXI, render louvores a falsos líderes que se dizem apaniguados da democracia e do liberalismo e não têm a menor ideia do que estão pregando?
Como podemos, em pleno século XXI, dar cartazes a figuras políticas desprezíveis como Jair Bolsonaro, que defende explícita e tacitamente o retorno da ditadura militar? Meus amigos, os senhores não têm a menor ideia do que seja um regime ditatorial, um regime de exceção. Amigos, não podemos continuar dentro dessa perspectiva reacionária, conservadora. Se nós estamos pensando em construir um Brasil grande, se nós discutimos, reivindicamos e lutamos tanto contra atos amorais e imorais dos nossos gestores, devemos começar a pensar em nós, a partir de agora, termos atos morais, atos de vergonha, valores concretos que solidifiquem e construam um país grande. Precisamos aprender a respeitar a diferença. Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas como elas são, quer elas sejam altas, quer elas sejam baixas, quer elas sejam magras, quer elas sejam gordas, quer elas sejam hetero ou homossexuais. Nós temos que aprender a respeitar o homem. Vamos partir do pressuposto dos gregos de Aristóteles. Conhece-te a ti mesmo para depois, então, julgar o outro. E não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos julgando o outro e sem esquecer de precipuamente nos julgar. Porque, via de regra, como diz Freud, estabelecemos o fenômeno da transferência. O tempo inteiro ficamos traçando comparações, tomando como parâmetro o nosso critério de valor. Se alguém é mais rico do que eu, ele é um metido. Se ele é mais pobre, é um pé rapado. Se é mais inteligente do que eu, é um boçal. Se é menos inteligente, é um ignorante. Aqueles que têm riqueza lutam pela paz mundial. Aqueles que têm a paz querem ser ricos. Nunca, em momento algum, nós analisamos o outro a partir da realidade do outro. Precisamos trazer à tona o discurso da alteridade. Precisamos nos respeitar nas nossas idiosincrasias para que construamos um país melhor. Precisamos respeitar-nos nas nossas subjetividades para que possamos enxergar todos, indistintamente a todos, como nossos irmãos e não como nossos adversários. Quando será que nós vamos sair desse casulo de ignorância que nos represa espiritualmente? Quando será que vamos nos libertar? Quando será que vamos despertar a consciência para o que de fato é importante? Quando será que nós teremos o despertar da consciência que Hamlet teve na peça e diz: eu seria feliz dentro de uma casca de nós, porque eu tenho consciência da realidade concreta. Quando será? Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Inscrevam-se no nosso canal História em Rede e acompanhem as nossas videoaulas. Sugiram temas. Estamos sempre dispostos a debater educação de qualidade com todos vocês. Curtam também a nossa fanpage no Facebook, Professor Garrido, e mantenham-se atualizados sobre esta e as prováveis e futuras aulas que virão no nosso canal. Agradeço imensamente a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, agradeço as críticas, agradeço os elogios, agradeço a todos que estão ajudando a impulsionar esse canal de educação para o Brasil. Muito obrigado e até a próxima.